Efésios 6, os versos 18 a 20. Vamos ler a uma só voz? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra que pode ser aqui lida. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos ouvir a tua palavra nesta noite. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa falar profundamente, ó Deus, através da tua palavra às nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, a gente tem visto então, a partir do capítulo 6, aqui o verso 10, que o apóstolo Paulo então menciona que a luta cristã, ela é real. Não só isso, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer também que essa luta ela é espiritual e que nos foi dado aquilo que o apóstolo Paulo chama aí da armadura de Deus. Essa armadura, conforme nós vimos na semana passada, ela é composta então de diversas peças que nos revelam exatamente a necessidade que nós temos para enfrentar então o nosso inimigo nessa luta espiritual. Diante disso, então, a gente percebe claramente que o soldado de Cristo, ele não pode negar, ele não pode nem negligenciar aquilo, então, que a Escritura fala a respeito disso. Além disso, então, irmãos, o soldado de Cristo, ele não luta com poder próprio. É por isso, então, que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui essa armadura. Uma vez que a luta é espiritual, nós precisamos lutar com armas espirituais. Uma vez, então, que nós temos um inimigo sagaz, astuto e incansável, resta-nos, conforme o apóstolo Paulo vai dizer aqui, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso significa, então, como nós vimos na semana passada, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Ele disse isso, então, no início aí do capítulo, do verso de número 10. Aqui, então, ele mostra que, além de nós tomarmos a armadura de Deus, nós precisamos, então, suplicar. Nós precisamos ter uma vida de oração. É isso que ele começa a dizer, então, no verso de número 18. Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Assim, então, ao lermos esses versículos aqui, irmãos, nós precisamos enfatizar ou destacar o modo especial, então, como o apóstolo Paulo coloca a oração. Ele coloca, então, dizendo que a oração, então, é o complemento desta armadura. Ao mesmo tempo, então, que a oração, ela se torna essencial para que, de fato, nós tenhamos êxito no que diz respeito, então, à luta cristã. Então, quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a oração ela é necessária para que nós possamos ter êxito na luta cristã. Mas ela também precisa possuir objetivos claros, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que não basta a gente orar. Não é simplesmente falar por falar, orar por orar. Mas nós devemos orar com determinação, com propósito, com objetivo. Essa oração, Paulo vai dizer, ela deve ser contínua, perseverante. Ela deve revelar de forma clara aquilo que realmente nós desejamos fazer a partir daquilo que nós pedimos. Então, diante disso, irmãos, eu quero mencionar aqui 3 características dessa oração eficaz que o apóstolo Paulo, então, menciona aqui. A primeira característica, então, que a gente pode encontrar é que a oração eficaz, ela é constante. Veja aí o verso de número 18, ele vai dizer, com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, note primeiramente que o apóstolo Paulo, então, descreve que essa oração, então, deve acontecer dessa forma: toda oração e súplica. Embora oração e súplica, os termos ali originais sejam sinônimos, a gente pode distinguir a oração da súplica, falando que a súplica ela tem um sentido mais urgente. É um pedido, então, de alguém que de fato está clamando por uma ajuda a Deus. William Hendricks, que comentando esse texto, ele fala então, ele nos lembra que as nossas orações, elas não devem incluir apenas clamores por ajuda, mas também confissão de pecado, profissão de fé, adoração, ações de graça, intercessão. Então, a oração constante é eficaz, exatamente porque ela se torna o fundamento para toda a atividade cristã. Especialmente naquilo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui a respeito da luta cristã. A oração, então, é o meio pelo qual nós pedimos a Deus que intervenha em alguma situação. É a oração que nos capacita a usarmos de maneira correta toda aquela armadura de Deus que o apóstolo Paulo acabou de descrever aí nos versos 10 em diante. Notem, então, que o apóstolo Paulo, ele menciona quantas vezes, então, nós devemos orar. Então, preste atenção no que ele diz. Nós devemos orar o tempo todo. Veja aí o verso 18. Orando em todo o tempo. E por que ele menciona isso, irmãos? Exatamente porque a luta cristã, ela não cessa. O nosso inimigo, ele não descansa. Ele é incansável. Ele é destemido. Ele é resistente. Também comentando esse texto, Calvino vai dizer que o apóstolo Paulo então deseja que não deixemos de passar tempo algum sem que nos lembremos de orar, de modo que orar continuamente, diz ele, é o mesmo que orar na prosperidade e na adversidade. Orar em todo o tempo, irmãos, em outras palavras, é desenvolver uma vida de oração. O apóstolo Paulo também menciona para nós qual deve ser a esfera, qual deve ser a dimensão das nossas orações. Ele diz então que a nossa oração deve ser uma oração no Espírito. Exatamente porque é o Espírito então que fortalece-nos nas nossas orações. Se a luta então é espiritual, nós precisamos então da ajuda do Espírito. A Bíblia então vai mencionar que nós não sabemos orar como convém. Por isso então nós precisamos do Espírito Santo então para nos auxiliar nas nossas orações. Orar em espírito também, irmãos, significa que agora nós não estamos limitados a fazer orações no lugar específico, mas todo e qualquer lugar é o lugar então para nós elevarmos as nossas orações diante de Deus. Nós não precisamos, por exemplo, de um momento como esse para nós orarmos. Nós podemos orar na nossa casa, nós podemos orar no nosso trabalho, nós podemos orar enquanto nós estamos nos dirigindo ao nosso trabalho, seja de ônibus ou seja de carro. Todo momento, então, é tempo para oração. Como nós devemos orar, diz aí o apóstolo Paulo? Nós devemos orar com vigilância e perseverança. Veja aí, ele diz: orando e vigiando, com toda a perseverança e súplica. Orando, então, fala da nossa dedicação com relação à oração. Vigiando, fala da nossa atitude em estar alerta. Jesus falou a mesma coisa aos seus discípulos, lá em Mateus 24, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, preste atenção, meus irmãos. O cristão que luta, ele deve orar em todo o tempo, mas ele deve estar atento àquilo que acontece ao seu redor. Então, a primeira característica, então, da oração eficaz, ela é uma oração constante. A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar é que a oração eficaz, ela é intercessora.
Veja aí então os versos 18 e 19, quando o apóstolo Paulo então menciona que aqueles irmãos então devem suplicar no final do verso 18 por todos os santos, e no verso 19, no início do verso 19, ele diz: vocês também devem orar por mim. Então a oração eficaz não é apenas constante, mas ela também é intercessora. Nós devemos orar sempre, mas não orar somente por nós mesmos. A oração na luta cristã não serve apenas para nos fortalecer, mas a oração em todo o tempo, ela serve para fortalecer os nossos irmãos. A oração constante serve para que nós tenhamos vitória contra o mal, mas ela serve também para que os nossos irmãos tenham vitória sobre o mal. Notem então, irmãos, que o apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes aqui nesta carta, ele também faz orações pelos efésios. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 1 e também no capítulo 3, você vai ver que o apóstolo Paulo intercede então por esta igreja. Paulo então ora pelos crentes, ele pede para que os crentes orem então pelos seus irmãos, e ele também pede para que os crentes orem por ele. Oração então por todos os santos, ele diz aí. Orem também por mim. Isso nos lembra então algumas coisas interessantes aqui, irmãos. Primeiramente então que isso nos lembra que a vida de oração, ela deve ser algo definido. Não é simplesmente a gente dizer assim: ó Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa lá fulano de tal, abençoe os missionários que estão no mundo pregando o evangelho, abençoe os nossos irmãos dos Gideões internacionais. Quando a gente olha aqui então essas súplicas e essas petições, elas devem então ser dirigidas para necessidades bem definidas. Isso quer dizer então que nós devemos orar tendo conhecimento de situações concretas que acontecem ao nosso redor. O apóstolo Paulo então está mencionando aqui, irmãos, algo relacionado à necessidade dos santos, a necessidade então dos crentes. Ou seja, nós precisamos aprender a orar exatamente de uma maneira objetiva, concreta, por aquilo que de fato as pessoas estão passando, para que nós tenhamos conhecimento das reais necessidades e nós possamos orar da maneira mais precisa possível. Uma segunda coisa que deve nos chamar a atenção e que não deve passar desapercebida aos nossos olhos é a menção que o apóstolo Paulo faz aí, quando ele diz que nós devemos orar pelos santos. Ou seja, nós devemos orar pelos crentes, pelos irmãos. E embora não haja aqui um mandamento para que a oração seja feita apenas em favor dos crentes, do mesmo modo que não há uma proibição aqui do apóstolo Paulo para que orações sejam feitas em favor de incrédulos, tem 3 questões aqui importantes que a gente precisa compreender. Primeiramente, é o contexto, então, que o apóstolo menciona isso. Veja que o contexto que está sendo mencionado isso é o contexto, então, da luta cristã. Então, quando nós oramos pelos santos, quando nós oramos, então, no caso o apóstolo Paulo pedindo oração por si mesmo, nós precisamos entender este contexto. Paulo está dizendo, em outras palavras, que nós devemos orar pelos santos exatamente para que o exército do Senhor seja fortalecido. Os crentes, então, sejam fortalecidos no Senhor. Embora ele não tenha aqui uma proibição de que possa se fazer algum tipo de oração em favor dos incrédulos, a prioridade, então, aqui é para que ore pelos santos, pelos crentes, por aqueles que são salvos. Além disso, é importante a gente mencionar aqui que os ímpios, em princípio, eles são inimigos de Deus e também inimigos da igreja. Além de estarem cativos do mal, eles precisam então ser resgatados. Então, no que diz a respeito à luta cristã, é nesse sentido então que nós podemos orar por aqueles que não conhecem a Cristo, exatamente para que eles sejam libertados das forças das trevas e do diabo. Além disso, então, é importante nós nos lembrarmos
de que o Senhor Jesus Cristo, então, ele orou pelos seus discípulos, e não pelo mundo, conforme ele diz lá em João 17, verso 9. É por eles, pelos meus discípulos que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Por isso, então, irmãos, quando a gente ora nesse sentido, nós devemos fazê-lo, então, priorizando os santos. Quando nós agimos, então, desta forma, nós estamos levando em consideração as reais necessidades uns dos outros. E é nesse sentido, então, que nós crescemos em unidade e em encorajamento mútuo. Quando, de fato, nós tomamos ciência das necessidades que os santos têm, e nós, então, nos colocamos à disposição para orar em favor daqueles que estão nessas necessidades. Nós chegamos, então, aqui à última característica da oração eficaz. A oração eficaz, então, ela é missionária. Veja aí o que o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 19 e 20. Ele diz assim: para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Notem aqui duas questões importantes, meus irmãos. Primeiramente, o fato de que Paulo não menciona nenhum desejo da parte dele de ser libertado. Aqui, então, quando ele escreve essa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, então, estava preso. Efésios, juntamente com Filipenses e outras cartas, são conhecidas como cartas ou epístolas da prisão. Exatamente porque o apóstolo Paulo estava nessa condição, ele estava preso. Mas aqui, nós não vemos nenhuma menção do apóstolo Paulo dizendo: orem para que eu seja libertado. Orem para que eu saia da prisão. Orem para que, de alguma maneira, eu possa sair daqui para voltar a pregar o Evangelho. Não tem nenhum pedido do apóstolo Paulo nesse sentido. A segunda coisa, então, que a gente pode mencionar aqui, é que o apóstolo Paulo, então, ele ora para que, mesmo diante dessas condições em que ele se encontra, ele possa, então, como ele mesmo denomina aqui, ser um embaixador em cadeias. Ou seja, embora preso, o desejo do apóstolo Paulo é que aqueles irmãos então possam suplicar a Deus para que o apóstolo Paulo faça conhecido o mistério do Evangelho. Então percebam aqui, irmãos, que coisa bela nós temos diante de nós. Ao invés de pedir a sua própria libertação, Paulo pede a liberdade dos seus lábios, para que, ao abrir a boca, ele seja intrépido ao pregar o Evangelho. Então, notem as expressões que o apóstolo Paulo usa aí. Ele diz: me seja dada no abrir da boca a palavra. Ele diz ainda: eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, deixa eu atualizar aqui a situação para você entender melhor. Talvez se nós recebêssemos hoje aqui a notícia lá do reverendo Gessé, não é? Todo final de semana a gente recebe um vídeo dele. Eu não sei se você já viu o vídeo dessa semana, mas você imagina se de repente você recebe um vídeo do reverendo Gessé dizendo o seguinte: olha, eu fui preso esse final de semana, estou passando aqui um vídeo, uma informação para vocês, e eu estou pedindo então que os irmãos não orem para que eu seja liberto, mas para que Deus possa, de alguma maneira, usar essa minha condição, para que eu possa então continuar pregando o Evangelho, para que eu continue então fazendo o mistério do Evangelho conhecido. E de repente eu compartilhasse esse pedido de oração aqui para os irmãos no culto à noite. Olha, o reverendo Gessé quer que nós oremos, ele está preso, os irmãos viram lá no vídeo, e eu quero então que os irmãos orem para que o reverendo Gessé possa continuar pregando o Evangelho. A pergunta que eu faço é: quem talvez teria coragem de pedir a libertação do nosso irmão Gessé? Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo para que o Evangelho continue sendo pregado. É isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não se importa com a sua situação. Ele não está preocupado com a sua condição.
mas ele pede oração aos irmãos em Éfeso, para que ele seja ousado e que o mistério de Cristo seja pregado. Foi para isso então que o apóstolo Paulo foi escolhido. Foi para isso então que Deus o levantou nessa missão do mundo. Foi para que ele pudesse então pregar o evangelho a toda criatura que fosse possível. Quando a gente olha, por exemplo, outras cartas, nós vamos ver exatamente esse desejo muito claro do apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, Colossenses capítulo 4, ele diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Também ao escrever ao seu filho na fé, o pastor Timóteo, Paulo vai dizer: a palavra de Deus não está algemada. Isso mostra então, irmãos, exatamente isso, que a oração eficaz era uma oração missionária, onde nós clamamos a Deus para que o evangelho seja propagado, para que a palavra de Deus então encontre lugar, para que as portas do evangelho então sejam abertas e vidas então sejam transformadas. E antes então de nós passarmos para a conclusão, eu queria mencionar então 2 exemplos aqui de oração. Primeiro, nós já estamos falando aqui, é o próprio apóstolo Paulo. Nós vamos ver no ministério do apóstolo Paulo exatamente isso, que ele não orou apenas pelos Efésios, mas ele orou por Timóteo também, o seu filho na fé, conforme nós encontramos lá em 2 Timóteo 1,3. Graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Nós vamos ver o apóstolo Paulo orando pelos crentes em Roma, ele orou pelos crentes em Corinto, em Efésios, ele orou por Filemon, ele orou pela igreja em Colossos, ele orou pela igreja lá em Tessalônica. Ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Além disso, irmãos, nós temos um exemplo de oração na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos falar de oração sem mencionarmos a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, de fato, um homem de oração. Mesmo sendo Deus, ele sempre buscou o Pai em oração. Lucas capítulo 3, o verso 21 registra que aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus orou quando os pães foram multiplicados. No momento da sua angústia no Getsêmani, Jesus ora, mesmo não tendo a companhia dos seus discípulos mais chegados. Mesmo no momento mais angustioso da sua vida, na cruz, o Senhor Jesus Cristo ora. Ele diz então: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Lucas 23 vai registrar: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus, então, não apenas orava, mas ele também estava envolvido numa luta espiritual. A gente falou um pouquinho disso nós falamos um pouquinho a respeito disso hoje pela manhã, que como Jesus, então, libertava os oprimidos, como ele enfrentava, então, as opressões das pessoas que estavam nas garras do maligno, nas garras do diabo. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos mencionar, finalmente, que a oração na luta cristã, ela não é apenas necessária, mas ela deve ser constante, ela deve ser intercessora e ela deve ser missionária. Quando nós oramos,
nós não apenas demonstramos nossa real preocupação uns com os outros, mas nós nos colocamos na luta para vencer as armadilhas do mal. Quando nós oramos, nós desejamos que Deus salve, liberte e transforme as nossas vidas e as vidas daqueles que ainda não conhecem a respeito do amor de Deus. Quando nós oramos, nós desejamos que o reino de Deus seja propagado ao mundo, mesmo diante de todo e qualquer impedimento. Quando nós oramos, nós expressamos claramente as nossas preocupações com todos os santos. Quando nós oramos, nós reconhecemos que nada é possível sem que seja feito sem o poder de Deus. A capacitação não é nossa, mas de Deus. O poder não é nosso, mas de Deus. Logo, meus irmãos, se nós desejamos ser ou ter as nossas orações proveitosas nessa luta espiritual, nós devemos então olhar para esses princípios, a fim de que nós possamos de fato ter vidas cristãs vitoriosas e agradáveis diante de Deus. A oração eficaz, então, ela é constante, a oração eficaz, ela é intercessora, e a oração eficaz, ela é missionária. Como é que tem sido a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Eu não estou perguntando quantas vezes você ora, mas sobre o que você ora. Eu não estou preocupado quais são os desejos mais profundos do seu coração e o que você coloca diante de Deus como lista de oração. Mas quais são, de fato, aqueles desejos que Deus tem colocado no seu coração a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus e das coisas de Deus? Será que as nossas orações muitas vezes não são apenas uma lista de pedidos pessoais, de desejos particulares, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, dos meus alvos, dos meus planos, dos meus propósitos, daquilo que eu desejo? Tiago, ele vai nos advertir, quando ele diz lá em Tiago capítulo 4, porque nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, pedis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago não está dizendo que a gente está pedindo coisas ruins, ele está dizendo que nós não recebemos, porque muitas vezes nós queremos esbanjar aquilo que nós pedimos nos nossos próprios prazeres. Assim, meus irmãos, a oração é muito mais do que pedir. É muito mais do que suplicar. É muito mais do que simplesmente apresentar uma lista de oração diante de Deus. É muito mais do que simplesmente eu ticar aquilo que eu já consegui, então, através da minha oração. Mas a oração é relacionar-se com Deus. É pedir segundo a vontade de Deus. É desejar as mesmas coisas que Deus deseja. Quando nós olhamos então para este texto, nós devemos nos perguntar se nós oramos para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós estamos então nesse terceiro domingo, que nós reservamos então como domingo missionário. E nós devemos então nos perguntar se de fato nós desejamos que pessoas sejam alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Se de fato no nosso coração, no mais profundo do nosso íntimo, nós estamos suplicando a Deus para que nós mesmos sejamos instrumentos da proclamação do Evangelho. Ou se nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com as nossas coisas, com os nossos desejos pessoais. Será que de fato nós estamos orando para que me seja dada no abrir da boca a palavra e para que eu seja ousado no falar? Ou nós estamos mais interessados em ser pessoas legais aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho? Eu não estou dizendo que você tem que ser um chato lá para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, não estou dizendo nada disso. Mas muitas vezes a nossa preocupação é de que nós sejamos apenas pessoas
gente boa, uma pessoa legal, uma pessoa gentil na família, no trabalho, na escola. Mas nós nunca nos vemos muitas vezes como proclamadores do Evangelho. Como pessoas de fato que precisam pregar o Evangelho a essas pessoas. Além disso, então, eu preciso mencionar que talvez existam pessoas no nosso meio, ou pessoas que talvez estejam nos ouvindo por meio da internet, que não tenham recebido ainda Jesus como único e suficiente Salvador. Eu preciso lhe dizer, então, que sem Cristo a vida não passa de ilusão. No que diz respeito à luta cristã, eu preciso lhe dizer que nós ou estamos do lado de Cristo, ou nós estamos do lado do inimigo de nossas almas, o diabo. Sem Cristo, uma pessoa é alvo fácil para os enganos, para as artimanhas e para a escravidão do diabo. Por isso, se há alguém aqui nessa noite que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve fazer isso o mais rápido possível, para que você então seja liberto do cativeiro do diabo, das artimanhas então e dos seus enganos. Finalmente, meus irmãos, eu gostaria então de mencionar que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a orar. Quando nós olhamos então Mateus capítulo 6, onde Jesus então ensina aos seus discípulos aquilo que é conhecido como oração dominical, nós percebemos então a ordem em que o Senhor Jesus Cristo coloca os pedidos de oração. E aquela ordem então nos ensina exatamente quais devem ser as nossas prioridades nas nossas orações. Jesus então diz que nós devemos estar mais interessados na santidade do nome de Deus, na vinda do reino de Deus, para que a vontade de Deus então seja realizada. Sendo assim, meus irmãos, Jesus nos ensina que a oração eficaz para a luta cristã é a oração que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que Jesus nos ensina lá. Não são as nossas preocupações temporais, terrenas, momentâneas. Elas têm o seu lugar, elas têm a sua ocasião, mas Jesus então nos ensina que nós devemos priorizar o reino de Deus. Jesus também nos ensina que a oração é importante, mas o conteúdo da oração é mais importante ainda. Nós podemos passar horas e horas em oração, sem sequer orarmos por aquilo que Jesus realmente ora. Por isso, nessa noite, eu peço a Deus que as nossas orações sejam dirigidas pelos pedidos que Jesus pediria. Que nós sejamos, então, dirigidos pelo Espírito Santo nas nossas orações. E que, de fato, nós possamos compreender que a oração é extremamente importante na vida cristã. E que na luta cristã, então, irmãos, não nos falte oração, mas uma oração dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. Que os pedidos não sejam apenas pedidos feitos ao nosso favor, mas sejam aqueles pedidos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Te damos graças, ó Deus, mais uma vez por tua palavra. Senhor, assim como os teus discípulos pediram, nós também te pedimos. Ensina-nos a orar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos da nossa vida de oração constante, intercessora e também missionária. Que aprendamos, ó Deus, a orar por aqueles que estão ao nosso redor, mas que possamos aprender também a orar, Senhor, por aqueles que pregam o teu evangelho, a fim de que o teu nome, Senhor, seja glorificado entre as nações. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e suplicamos mais uma vez, ó Pai, a tua bendita graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.